estou aqui no Parque Lage, no Rio de Janeiro, Brasil, e combinei um encontro com meu novo amigo, o Jorge, que vai se apresentar, porque é importante unir as culturas, e nós estamos falando de uma cultura milenar, onde as crianças vêm da natureza, permanecem na natureza, convivem com a natureza e seguem as suas leis, que são as leis naturais. E eu estou fazendo um paralelo com o que eu vi em Londres, feito por Carolina de Toledo Fattori com Forest School, que é o retorno à natureza. Então eu trouxe hoje, convidei Jorge para nos dar um depoimento sobre a cultura, sobre como eles educam as crianças, e pediria agora que ele se apresentasse. Por favor, Jorge. Eu sou o Jorge Tamanduá, conhecido na minha aldeia, né, dentro da minha reserva como Secutiafcascatuá, isso no ritual, né? A gente se habita no Recife, 380 quilômetros, né? A gente éramos 5 tribos diferentes que falavam o mesmo macro-G, né? O mesmo dialeto próprio da gente. E a gente busca sempre a educação das crianças, se inspirar nos pais, né? Para trazer um novo conhecimento da natureza interagindo com os animais, né? A educação vem dos animais, né? O ser humano da mata, que são nossas irmãs da floresta, as árvores. Arro! Arro! Chamo de Jorge, porque o seu nome na sua língua eu não sei pronunciar ainda. Quem sabe eu aprendo, né? Gostaria. Como você vê, Jorge, o uso da tecnologia hoje, que está sendo feito com as crianças? Como é que você vê isso? Eu acho que a tecnologia para as crianças, ela rouba muita atenção do aprendizado, né, dos seus afazeres, porque criança não é bom com tecnologia ainda, tem que ter uma certa idade para manter isso, né, a partir dos seus 18 anos. Inclusive dentro da nossa aldeia, o homem e a mulher, no nosso idioma, ele aprende os dois ao mesmo tempo. O homem fala de um modo e a mulher fala de outro. E sempre quando é na base de 2 anos, a criança já dorme mal o pai, se for homem. Se for mulher, dorme mais a mãe. É assim dentro da nossa aldeia, né? E a tecnologia não é bom para a criança, eu não aconselho. Ótimo. Como vocês educam as crianças ensinando limites a elas? Como é que vocês dão limites às crianças na educação? A gente educa nossas crianças através do pé. Um batido de pé é muito importante dentro da nossa cultura, nossa, não sei como é do não índio, né? As crianças têm que ter um certo limite para brincar solto, junto com os animais, isso dentro da nossa aldeia. Eu falo pelo meu povo e outros povos, né? As crianças são livres, mas horário para tudo. Horário de tomar banho, horário de brincar, né? De subir em árvore, brincar, já fazendo atividades como dia a dia, já aprendizado para ser adulto, que nós trata a criança como adulto, nós não trata como criança, né? Nosso aprendizado é diferente, já ensinando ele a se interagir, né? na canoa, nadando, pescando, leva sempre eles com a gente, para ele já aprender desde cedo a sobreviver, para manter a sua parceira quando ficar adulto. Arro! Arro! Esse assunto, né, Jorge, eu tenho esse assunto muito no meu coração, porque nós chamamos isso, né, no mundo da outra civilização, chamamos de resiliência. Resiliência é a capacidade de resistir aos impactos da vida, de serem fortes. E é uma situação, isso que eu quero te ouvir, é natural no ser humano, mas que na civilização, vamos chamar assim, vamos chamar o Ocidente, para ser mais genéricos, né? Está perdendo, as pessoas estão perdendo a força, né? Então, como você vê, como é que vocês criam as crianças para serem resilientes, para serem fortes? Como é que vocês educam as crianças para isso? Nossas crianças, a gente educa, né, através de um grande respeito com os mais velhos e tratamento igual para igual. Sempre eu gosto de falar isso. Igualdade, existe igualdade. Por mais que eu seja, quando eu era criança, meu pai falava para mim, né, você é um grande homem, mas nunca queira ser maior do que ninguém, sempre igual a todos. Não pode se pôr acima de ninguém. E sim manter um certo limite de respeito, não só com os seres humanos, e sim com todos os animais, com tudo que é da natureza.
tá? Busca sempre isso dentro do seu coração. Foi o ensinamento que o meu pai passou para mim. Arro! Jorge, o que você sugere aos pais de hoje, pais das crianças de hoje? O que você sugere para a educação, para a orientação, de acordo também com uma visão mais espiritual, menos materialista, mais completa, né? Que traga mais alegria, felicidade, né? Que tenha mais a ver com amor, com o coração? O que você sugere, Jorge? O que eu sugiro é que eles mostrem o caminho, né, da disciplina dos povos que segura a floresta da Mãe Natureza até hoje, aqui, que é a flora do Brasil, e nós somos os guardiões da natureza. Se hoje a existência do povo não índio é através da nossa existência. Todo tempo a gente reage a todo o sacrifício da intriga, da briga que a gente tem com a gente que não conhecemos, né? A gente educa nossas crianças para não sair brigando, né? Fazendo coisas que não devem, né? E eu acredito para essas pessoas, os pais, né, mostrar o conhecimento dos índios, o que é que vem ser índio. Esse nome foi dado, as pessoas deram tudo para nós, de nome de índio. Nós não somos índios, nós somos primitivos, filho da mãe terra, irmão dos animais. Né? O nosso cobertor é a flora, né? A mata. Então eu quero buscar para essas pessoas educar suas crianças para ter conhecimento de seus irmãos, que somos nós irmãos dessas crianças, que eles não conhecem a gente, que é vergonhoso a gente ir num colégio, numa faculdade de pessoas, crianças e adultos, não conhecer nós, índios, nós não ser reconhecidos nas nossas próprias terras. Arro! Eu só quero dizer que se você quer dizer mais algumas coisas sobre as crianças, sobre uma orientação, mais coisas que você pode falar sim. Quero que você fale, por favor. Né? Eu vejo uma coisa que as mães, os pais hoje, né, na cidade grande, eu já fiz isso, fiz perguntas, que os pais nunca dariam uma agulha em uma criança para fazer artesanato, para trabalhar. Porque na nossa aldeia nós botamos as crianças para trabalhar desde cedo. A partir de 2 anos, que já entende, já começa a trabalhar. Pega uma agulha e fura a semente. E no primeiro furar, ela vai ter que se furar a criança. Ela se fura no dedo. Quando ela se fura uma vez, a segunda vez ela não se fura mais. Ela vai ter muito cuidado para não se furar, porque ela está interagindo, se inspirando nós, que somos pais dela. Ela está ajudando a furar a semente. Então ela só se fura uma única vez. Na outra furada ela não se fura mais, porque ela vai com um jeitinho, ajudando a gente a fazer o artesanato desde cedo, já começa a trabalhar, não só artesanato como a palha, né? Rasgar a palha, tirar os talos, separar, tudo para fazer o artesanato. As crianças desde cedo já trabalham dentro da nossa aldeia, e outras aldeias também, né? Perfeito. O trabalho, né, e não é infantilizando as crianças, né? O que você me relatou, de tudo que você me disse também antes, não se infantiliza as crianças. As crianças estão vivendo num mundo normal, natural. Elas são respeitadas, porque ainda são crianças pequenas, mas elas, né? Lá você me disse no nosso primeiro encontro que o espírito dela, que ela é um corpo pequeno, ela é pequena, mas ela não é uma criança, ela não é infantil, né? Ela é um ser inteiro, né? Isso. Então, você gostaria de falar um pouco sobre isso? Né? As pessoas tratam a criança, né, como a pele, né, que se diz a matéria. Para nós a matéria não tem importância, e sim a espiritualidade da criança. Cada criança já vem com um espírito determinado para uma missão, nós acreditamos dentro da nossa aldeia. Ela já vem com o seu propósito pronto, definido pelo grande espírito de Adá, né? Toda criança para nós já é adulto. Quando você olha no olhar dele firme, ele vai saber que você não está gostando. E você vai ter um certo limite de tratamento para ele. Não ter medo de altura, né? Você pode subir com uma criança nas costas numa árvore. Será que um pai branco faria isso, de subir igual um macaco? Porque eu subo numa árvore com uma criança nas costas. E ele não vai ter medo porque ele está seguro comigo. Ele está sendo protegido, por mais que seja nas minhas costas. Mas ele se sente seguro. Aí depois eu mando ele subir só e ele vai subir sozinho. A partir de criança, que já para se proteger, né?
de algum animal, como um jacaré, por exemplo. Um jacaré não sobe numa árvore, então ele vai saber se proteger sozinho, mesmo que eu não esteja com ele. Né? Existe apito, por exemplo, uns apitos, a gente apita, né? Dá a cada criança uma, que é um ritual de criança entrando para caça. Quando apita, né? A criança já vou saber que tem uma criança perdida, ela dá 2 apitinhos, pi, pi, pi. Aí já está sabendo que está perdido a criança, então a gente vai buscar ela, né? Que é, digamos, é uma seita para elas sozinhas entrarem dentro da floresta, para saber como se reagir. É uma brincadeira já vivendo o ser de hoje. É assim que nós tratamos nossas crianças, brincando e sendo já hominho, né? Tratando como homem igual, eles vão se sentir mais fortes, mais protegidos ao nosso arredor. Claro. É assim. E é igual para meninos e meninas? Igual para meninos e meninas. É. Nossa. Olha, eu estou tão feliz com esse encontro, eu estou realmente emocionada. E eu senti, não é igual, mas algo parecido quando eu fui filmar o Forest School, quando eu vi minha filha fazendo aquele trabalho, levando as criancinhas a partir de 2 anos, no meio do bosque, fazendo coisas parecidas. E eles também têm um chamado, uma voz, iu, iu, chama a criança ouve. Então há muita semelhança. Então eu também fiquei muito emocionada quando vi aquilo. O mesmo que eu estou sentindo agora, com o seu relato. A hipnotização, se chama hipnotização. Aqui na cidade grande eles usam o pêndulo, né? E a própria irmã onça, ela tem esse magnetismo de hipnotização. Não só ela, como as serpentes, como os macacos guariba, os macacos maiores, elas têm hipnotização de paralisar a pessoa. É isso que a gente já passa para as crianças desde já, para não ter medo. Né? Oferecer o seu espírito para o animal. E o animal vai saber que você está com medo ou não dele. Se ele sente medo de você, né, ele não ataca. Só ataca se você tiver mostrar medo. E através disso é o olhar. Né? Que nós sabemos quando os animais estão doentes através do olhar. Né? No andar do animal a gente sabe. A natureza oferece tudo para nós. Né? Nossa, tem um conhecimento e uma sabedoria que eu diria que são infinitos, né? E que hoje é assim um início, que eu espero que esse encontro, com essa transmissão de conhecimento, informação que você está trazendo, eu espero que seja só o início. Que nós tenhamos outros momentos de encontro, que esse vídeo possa circular muito e será. E você quer acrescentar mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma coisa? Como se diz, o artesanato da gente, que a gente faz dentro do nosso ritual, dentro dos 3 meses, a gente ora bastante e a gente acredita que cada artesanato tem o seu dono, né? Tem um propósito, né? Uma proteção para nós, e proteção para quem vai utilizar ele como uma troca de compra. E eu acho até meio ridículo falar compra. Se chama uma troca, na verdade, porque o artesanato em si ele não tem preço. Não. Né? Não. Arrou. E eu estou aqui, eu senti interessante, porque eu comprei esse colar lindo, esse verde maravilhoso, que é natural essa cor, que não tem tintura de nada, essa cor. E esse aqui é semente do pau-brasil, né? Pau-brasil, juerana. E algum... Juerana. Juerana. Isso. Em vários estágios. Essa aqui a verde, aqui está mais madura. E eu vou contar uma coisa, a hora que eu pus esse colar, alguma coisa aqui muito especial. Eu sentia assim uma rainha da natureza, quer dizer, como se não eu, mas a rainha natureza tivesse entrado em mim. Eu senti uma situação, um sentimento muito especial. E é o que eu estou sentindo, isso aqui é uma honra estar levando isso. Me sentindo honrada. Eu como venho de 2 partes de liderança, de cacique e pajé, eu venho de 2 linhagens. Eu aprendi a lidar com a mãe natureza, com a floresta, com as plantas, com 5 a 8 anos de idade. Eu com 8 anos de idade eu já conhecia para mais de 100 espécies de ervas de cura. Né? A minha função é essa, trabalhar com uma cura. Eu sou um pequeno conselheiro tribal com as plantas, passando para outros parentes meus que queiram aprender comigo, não só índios, sim, não índio, branco também, que eu trago algumas plantas, né? Inclusive está no meu pano, umas delas, né? Se quiser eu posso mostrar, falar um pouco sobre ela também, tá bom? Arrou! Agora eu quero oferecer
o Crianças de Hoje e Pais de Hoje ao meu amigo Jorge, para que nós unamos. A proposta do livro tem a ver com a linguagem aqui da civilização branca, vamos chamar assim, mas tem muito a ver com o que ele trouxe, por isso eu convidei, por isso foi importante o nosso encontro. E eu quero que ele leia, que ele leve para a tribo e que ele dê um retorno para dizer o que ele achou desse livro. E que nós unamos, né, as nossas intenções, o nosso trabalho, os nossos corações, que é tudo feito com muito amor. Uniu apela sato ya deito a satinane do fa ya tilhade. Onefon et kawa sato ikfarte e sata que tole satke que ni camofa. Eu estou falando que eu vou levar esse livro, mostrar para as crianças, ler para elas as histórias que estão aqui no livro, na minha aldeia, porque eu terminei um estudo, segundo grau, né? Eu estudei, hoje sei me comunicar, mas mantendo o meu idioma, o meu dialeto próprio. Claro, Arro! Arro! Obrigada.